Ai, ai. Tantos jogos bons que tivemos ao longo dos anos, tantas histórias interessantes, tudo isso para, infelizmente, se tornar o que eles são hoje. Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo de 2026 do Jorginho. E hoje, como viram no título, estarei falando um pouco sobre jogos famosos que tiveram sucesso, mas devido à história do jogo, ou à criação, ou até mesmo os próprios criadores, foram deixados de lado. Mas hoje eu não estou sozinho, eu estarei apresentando esse vídeo com o meu amigo Vini, que estará me ajudando a falar sobre esses jogos. Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Vini HD e eu fui convidado pelo Jorginho para falarmos sobre jogos marcantes, que contém muita história e polêmica por trás de toda essa diversão. Então, sem mais enrolação, pegue a sua manete, ou controle, ou como queira chamar, e vamos revisitar os jogos que fizeram parte das nossas vidas. Lançado no ano de 2008, surge um jogo de RPG Maker nomeado de Aoni, onde você precisa escapar de uma mansão enquanto um monstro roxo corre atrás de você. Esse jogo havia feito muito sucesso pela sua gameplay simples e pela sua história interessante. O jogo apresentava 4 personagens, sendo eles Hiroshi, que é o protagonista do jogo, Takeshi, que é um personagem medroso, Takuro, o valentão do grupo, e Mika, a personagem que gosta do Takuro. Na história, ironicamente, o Takeshi, que é o personagem medroso, como eu falei, convida os outros personagens mencionados para irem a uma mansão abandonada, onde, segundo a lenda, ninguém consegue sair. Após entrarem na mansão, a porta é trancada e eles precisam achar uma outra saída, mas apenas o Hiroshi consegue sair vivo de lá. Após o sucesso que o primeiro jogo teve, o criador havia criado mais outros 2 jogos de Aoni, sendo esses para celular, e que seriam as continuações, entre aspas, do primeiro jogo. E por que eu coloquei entre aspas? Bom, é que não se trata realmente de continuações, e é aqui que começa a queda de Aoni. Como eu falei, após o sucesso do primeiro jogo, o criador dele fez mais 2 jogos para celular, só que acabou não sendo bem recebido por 3 motivos. O primeiro deles é pelo fato de não se tratar de continuações, como eu falei, sendo na verdade 2 remakes da história do primeiro jogo, onde no caso do segundo jogo, eles não invadem uma mansão, mas sim uma escola abandonada, tendo como novidade uma professora que vê eles entrando na escola. Mas fora essa professora, o resto da história é a mesma coisa. O segundo motivo é que esses jogos são jogados apenas na vertical, como eu estou mostrando para vocês. Normalmente, jogos como esses para celular são jogados na horizontal para ser mais fácil de jogar e controlar os personagens. Mas nesse caso, o jogo é controlado com o celular em pé, deslizando o dedo na tela para movimentar o personagem, sendo muito ruim de jogar. O terceiro motivo é que o terceiro jogo, tendo os mesmos problemas do segundo, ele explica um pouco da história de Aoni, e me baseando nos vídeos como do Linkzinho e do Corey, que fizeram vídeos sobre a história de Aoni e sobre o terceiro jogo, a história é que uma família tentou salvar a filha deles, buscando pelo espírito protetor, mas acabou que essa busca deu errado e acabou chamando o Aoni, que acaba infectando a menina e toda a família. E quem que comanda esses monstros? Ora, o Aoni Rei. Não é óbvio? Bom, e foi aí que Aoni infelizmente caiu, sendo antes visto com muito carinho, mas tendo seu final triste. Yandere Simulator, um jogo que teve uma ideia interessante e que o Jorginho já chegou a fazer um vídeo sobre esse jogo aqui no canal. Mas apesar de tudo, esse jogo acabou entrando em polêmicas, críticas, problemas e etc. Existem coisas que eu acho melhor não comentar aqui, mas ainda assim tem alguns assuntos que eu posso trazer. A ideia do jogo havia sido publicada por um usuário nomeado como Yandere Dev, onde ele falava sobre uma estudante que estava apaixonada por um menino e que acabaria com seus rivais que tentassem chegar perto dele. Após isso, o jogo beta foi feito e foi muito bem aceito na internet, tendo vários vídeos sobre esse jogo, fazendo ele ser um sucesso e nos entregando vários vídeos interessantes na época. Shirley! Oi, Shirley! Você também tá muito bonita hoje. Todas elas falam a mesma coisa. É Hatsune Miku! Eu estudo na Hatsune Miku, eu sou seu fã! Hatsune Miku! Cuidado pra não pagar nenhum mico!
Apesar desse sucesso, o jogo ainda estava em fase de demonstração, sem contar que, como podíamos ver nos vídeos, essa fase do jogo não tinha muito o que fazer. Até que, ao longo dos anos, o jogo começou a ter as suas atualizações para melhorar. E aí é onde encontra os primeiros problemas do jogo. Uma das principais críticas ao jogo de Yandere Simulator é pelo fato dele não ficar pronto nunca. O jogo havia sido criado em 2014 e depois de muitos anos ele ainda não estava finalizado. Youtubers como Core ou Linkzin fizeram vídeos falando sobre as polêmicas envolvendo o jogo e o criador dele, onde uma das críticas foi o fato do jogo não estar pronto, adicionando easter eggs e referências de outros youtubers, mas que não ajudam em nada no avanço do jogo. No caso, a história do jogo. Acho que uma das grandes críticas ao jogo que teve era sobre as rivais da Yandere Simulator, que seriam, no caso, 10 rivais diferentes. Explicando detalhadamente essa história, no dia 28 de setembro de 2016, Yandere Dev publicou em seu canal um vídeo apresentando as 10 rivais que um jogo teria. Mas ao longo dos anos que foram passando, não tivemos nenhuma novidade sobre as rivais, até que em agosto de 2020 e em maio de 2024, tivemos o lançamento das duas primeiras rivais, sendo a Ozana Najimi e a Mai Odayaka. Claro que tiveram outros motivos envolvendo o criador do jogo que fizeram o jogo ser visto de uma outra forma, como o caso dele não receber críticas construtivas, mexer no código-fonte para criar melhorias no jogo e o fato de pegar as artes e modelos 3D dele e de outras pessoas sem seu consentimento. Obviamente elas não davam os créditos e também teve outras coisas. Caso você queira ver mais, eu recomendo você ver o vídeo do Core falando sobre um pouco desse assunto, contando mais coisas sobre o jogo e o criador. Hello Neighbor. Quem não se lembra ou não conhece esse jogo, lançado no dia 8 de dezembro de 2017 pela Tiny Build e que fez grande sucesso na internet. Eu me lembro de ter acompanhado esse jogo quando era mais novo, era bons tempos. Mas como nem tudo são flores, eu tenho que falar sobre o lado ruim desse jogo. A premissa era o seguinte: você é um enxerido que vai investigar o que o seu vizinho está fazendo e o que ou quem ele está escondendo no seu porão. Uma ideia simples de jogo, mas muito interessante. Com base no vídeo do Hatch Kid, que falou sobre a franquia de Hello Neighbor, o jogo continha uma história dividida em 5 capítulos, mas resumindo aqui pra vocês, nós controlamos um menino que está tentando entrar na casa do Neighbor sem ser pego, e ao longo da jogatina, conhecemos a história que fez o Neighbor ser quem ele é. Nos primeiros jogos, sendo o Hello Neighbor e o Hello Neighbor Hide and Seek, é nos mostrado a história do nosso vizinho. Ele era um homem casado e que tinha 2 filhos, e, como é mostrado nos 2 jogos, era uma família feliz. Mas em um acidente de carro, a esposa do Neighbor acaba morrendo, fazendo com que o Neighbor não só ficasse triste pela perda da sua esposa, mas também se fechasse para os seus filhos, no qual também mudam de atitude. O filho do Neighbor, que era alegre, acaba sendo muito agressivo com sua irmã, que se torna introvertida. E em um momento de raiva, o irmão acaba acidentalmente matando a sua irmã. Após isso, o Neighbor resolveu encobrir a morte da sua filha e trancou o seu filho no porão. Enquanto isso, no primeiro jogo, como foi dito, nós controlamos um garoto que, após ser capturado por ele, buscamos sair daquele lugar. O primeiro jogo termina mostrando o nosso protagonista mais velho se mudando para a frente da casa do vizinho para vencer o seu trauma de infância e ter sido capturado por ele. Esses 2 jogos possuem uma história interessante, mas é após esses jogos que a franquia começa a desandar. Resumidamente, a Tiny Build lançou vários jogos de Hello Neighbor, que alguns eram ok, outros não eram tão interessantes, pelo menos pra mim, mas em resumo, como a história já havia sido desvendada nos 2 primeiros jogos, e pode-se dizer que já havia acabado os mistérios envolvendo o Neighbor, os demais jogos não tinham necessidade de existir, como Hello Neighbor 2, onde controlamos um investigador que está investigando o Neighbor, mas que não possui nenhuma relação com o próprio Neighbor, ou então Hello Neighbor Cirque e Rescue, que se trata de uma versão VR do jogo, mas é muito bugado, e Hello Engineer, ou Engineer, como queira chamar, que é basicamente um Mario Kart, porque sim, caso queiram conhecer melhor a situação de Hello Neighbor, eu vou estar deixando o vídeo do Hatch Kid na descrição para vocês poderem acessar.
Band in Tank Machine foi lançado no ano de 2017 e que se tornou uma febre no YouTube. O jogo nos mostrava o protagonista recebendo uma carta de Joey Drill, o dono de um estúdio de animação de 1929, mas algo de errado havia acontecido. No caso, descobrimos que o dono era um chefe horrível e que estava fazendo uma espécie de ritual para criar bichos de tinta, sendo ele o Band, o que deixa de ser apenas um desenho animado e passa a ser um monstro que nos ataca. O jogo, como eu disse, havia feito bastante sucesso entre 2017 a 2018, isso no YouTube. Mas por trás de sua criação, existem algumas polêmicas envolvendo o criador desse jogo e um pouco do jogo em si também. Através de um vídeo gringo com mais de 3 horas, descobrimos alguns problemas com base nos depoimentos de ex-funcionários que ajudaram na criação do jogo, como por exemplo, o caso dos criadores terem pego artes feitas por fã e colocado no jogo como se fosse deles, sem dar nenhum crédito e nem pagar os artistas originais, vendendo até comics e camisetas com artes desses fãs, como sendo deles. Outro caso também é dos criadores terem se baseado na teoria de outros fãs para criarem capítulos, para avançar ainda mais a história. Algo que pode não ser nada demais, mas acaba estragando a magia pelo fato de não terem a história totalmente planejada do jogo. E existe também o fato desses criadores receberem o dinheiro que ganharam do jogo e resolverem gastar em viagem, ao invés de investirem no jogo Shadow Bunting, que foi um outro projeto deles. Mas não deu certo, pois enquanto eles viajavam para outros lugares, os desenvolvedores que precisavam de ajuda não podiam contar com a presença deles para analisar o desenvolvimento. E por conta do Band in Tank Machine ter feito muito sucesso, o ego do Michael Mould, que é um dos criadores do jogo, estava crescendo, e ele falava mal de outros jogos e outros criadores e desenvolvedores à toa. Existe sim mais outras polêmicas de Band in Tank Machine envolvendo os criadores do jogo também. Resolvemos trazer informações que são mais adequadas para esse canal, mas resumidamente, Band in Tank Machine não é toda essa alegria. Chaves Nightmare, um jogo de terror que mistura Five Nights at Freddy's e Chaves, e que por sinal eu havia feito um vídeo sobre. O jogo contava a história de um show temático de Chaves, onde os animatronics haviam sido adulterados, e começou a atacar os funcionários desse show. Você é um detetive que está encarregado de vigiar os animatrônicos para não te atacarem, até que os delinquentes sejam detidos, sendo eles o Tripa Seca e o Quase Nada, dois personagens que aparecem em Chapolin. Apesar do grande sucesso que esse jogo teve, houveram alguns problemas envolvendo o criador dele, sendo o caso Green Jerry, o dono do jogo. O primeiro e o principal assunto envolvendo esse jogo é o fato de haverem traçado os desenhos dos personagens por cima das artes originais do desenho animado de Chaves, ao invés de criarem as artes próprias deles. Eu particularmente acho esse caso das artes traçadas um pouco exagerado, apesar de entender a crítica por cima disso, pois se tratando de uma fangame sobre FNAF misturado com Chaves e que praticamente não se leva a sério, tendo como base a reação e o ataque dos personagens contra o player, ou os áudios utilizados no jogo que dá mais vontade de rir do que ficar preocupado, eu não duvido que essas artes sejam mais para dar um ar mais engraçado à fangame e um reconhecimento rápido de bater o olho e pensar, eu conheço essa arte. Inclusive, nos créditos finais desse jogo, é possível ver o criador dizer que uma das bases para a criação desse jogo foi a arte dos personagens do desenho animado. Mas apesar disso, existem algumas polêmicas envolvendo o jogo que dá para concordar, que é, por exemplo, o uso de IA nas artes do jogo, também o caso do Green Jerry ter reclamado de quem estava fazendo críticas construtivas para melhorar o jogo, como se fosse um ataque a ele, e também o fato de, apesar disso, realmente terem pessoas criticando por apenas criticar o jogo, ou o Green Jerry sem motivo nenhum. E por conta dessas e outras polêmicas mais pesadas ainda sobre esse jogo, ou sobre o Green Jerry, ele passou o bastão do projeto para uma outra pessoa, sendo no caso a Isabel, que além de ser a detentora do jogo, estava criando modelos 3D totalmente originais, disponibilizando até fotos de como seria o Chaves em 3D, no formato animatrônico. Mas, resumidamente, a Isabel acabou desistindo do projeto, passou o bastão de volta para o Green Jerry, e pode-se dizer que a história acaba por aqui, não havendo mais nenhuma notícia além dessa. Chaves Nightmare teve um grande potencial, e sem dúvidas é um jogo muito bom, mas devido a certas polêmicas, infelizmente todo seu sucesso foi por água abaixo. Bom,
E esse foi o vídeo. Podemos ver todos esses jogos que marcaram nossas vidas, mas que possuem muitos problemas. E eu não vou mentir, eu ainda gosto desses jogos principalmente pelos youtubers que assistimos, mas é fato que cada um deles carregam algum problema por trás. Enfim, eu quero agradecer ao meu amigo Vini por ter me ajudado nesse vídeo, e o link do canal dele estará na descrição para vocês poderem acessar. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, Deus abençoe todos vocês, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!